E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? E que vamos iniciar essa semana, essa joia, para finalizar aquele conteúdo de sistemática, que é um conteúdo bem interessante, tá bom? Conteúdo sobre evolução e sistemática, tá certo? Tem ideia do que é apomorfias, né? O que é um cladograma, tá? O que é a filogenética, o que é a cladogênese, o que é a anagênese. Tá? Então, com base nesse conteúdo que nós vamos ver, tá certo? De evolução e sistemática, esse slide é um slide de Sônia Lopes, tá? O material que tem. Tá muito bom, tá certo? Dá para se trabalhar isso aí, dá para vocês entenderem, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos ver, vamos estudar o que é a sistemática do ponto de vista, tá certo? Filogenética. Então, a sistemática tá? É a área da biologia, né, que falei aula passada, né, que trata da taxonomia, levando em consideração seus aspectos evolutivos, tá certo? Na sistemática evolutiva, ela compreende ou tenta compreender a filogenia, né? A história evolutiva das espécies. Tá? E aí nós temos o embate da sistemática evolutiva e a sistemática filogenética também, que é chamada de cladística. Tá? Vão se diferir em vários pontos, tá certo? Principalmente quando é para definir os táxons. A filogenética usa apenas as novidades evolutivas para formar grupos, tá certo? E há um método, uma metodologia pela qual testamos a hipótese de parentesco daquele grupo, tá? Então, a filogenética, tá? Ela apenas usa as novidades evolutivas. Essas novidades evolutivas é chamada de apomorfias, tá? Que é uma apomorfia? É uma característica que surgiu naquele grupo, tá? Como uma nova característica e que define aquele grupo como sendo aquela característica que define aquele grupo. Perdão. Por exemplo, presença de pelos, tá? Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas mamárias, é uma característica dos mamíferos. Então, é uma apomorfia dos mamíferos. É uma característica que surgiu no nosso grupo que faz sermos diferentes dos outros, tá certo? Esse estudo da sistemática filogenética começou o trabalho de um cara chamado Henning, tá? Willy Henning. Trabalhou com insetos a partir da década de 60, tá? 1966 foi quando ele começou a trazer essa nova metodologia, tá? De ensino, ok? Então vamos lá. Para entendermos, tá certo, a sistemática filogenética ou cladística, devemos entender que existe hoje uma diversidade. E que essa diversidade é resultado de quê? De processos evolutivos. Tá? Para que ocorram esses processos evolutivos, para que ocorresse essa diversidade de espécies, ocorreram dois processos que para evolução tem que existir, tá? Que é a anagênese e cladogênese. Vamos lá. As relações, tá certo? Anagênese e cladogênese, daqui a pouco eu explico o que é. As relações evolutivas entre os seres vivos eles vão ser representadas por gráficos chamados de cladogramas, tá? Ou diagramas, em que vai se destacar pontos onde cada ponto desse vai equivaler a ocorrência de um determinado evento cladogenético, um evento que deu origem a uma determinada característica, que fez com que aquele ser fosse totalmente diferente dos outros. Tá? A filogenia, tá, galera? Ela pode ser reconstruída
com base em características derivadas, né? Que é uma característica derivada, uma característica que surgiu a partir de uma, tá? E que essas características derivadas sejam compartilhadas por outros grupos. Vamos lá. O que é a anagênese? A anagênese é o processo pelo qual um caráter ou uma característica ela surge ou se modifica, tá, numa população ao longo do tempo, sendo responsável pelas novidades evolutivas. Galera, presta atenção. Aqui é lembrando lá, vamos lembrar, população, conjunto de organismos de mesma espécie que habita uma determinada região geográfica em um mesmo período geológico. Então, para uma característica surgir ou se modificar, tem que ser transmitida para os seus descendentes. Então, essa característica tem que ocorrer em toda a população daquela espécie. Tá? E essa característica é a novidade evolutiva. Então, a anagênese, tá certo? É aquela característica que surge ao longo do tempo. A cladogênese, tá certo? É o que? Ocorre quando há uma ruptura, tá, da coesão original de uma população, tá? Gerando duas ou mais populações que mais não vai se comunicar. Um exemplo da cladogênese, galera, é a barreira geográfica. O que quer dizer isso? Aqui, tá? Nessa figura aqui, nós temos uma população de espécie, tá certo? Que essa espécie, estou chamando de população da espécie A, sofreu uma barreira geográfica e separou esses indivíduos dessa espécie A. Quando houve essa barreira geográfica, o processo de cladogênese, essa da esquerda não mais se comunicou com a direita e vice-versa, tá? Ao longo do tempo, tá certo? Ao longo do tempo, isso aqui não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, é milhares de anos, tá? Essa população aqui, tá? Por conta da ocorrência de uma barreira geográfica, impedindo que esses indivíduos trocassem genes, ou seja, se cruzassem entre si, deu origem à população da espécie B e população da espécie C. Essa população aqui já está aí extinta. Aqui está valendo hoje, aqui é essa população atual. Professor, como é que a gente sabe disso? Daqui a pouco vou mostrar a vocês, a partir da análise de características, tá, que surgem em um grupo. Tá? Aí a gente representa isso, tá bom? No cladograma, beleza? Então, olha só. Vamos supor que isso aqui seria uma ilha. Houve um terremoto e dividiu essa ilha em duas. A água aqui constitui uma barreira geográfica para essa população, desses organismos. Ao longo do tempo, surgiu características que tornaram esse diferente dessa população original e esse diferente dessa, e ambos diferentes um do outro. Veja que aqui está tendo aqui ele usou aqui a coloração, né? Aqui está a cor da conchinha amarelinha, aqui mais achocolatada, né? Então veja que a característica ficou diferente. Isso aqui é a cladogênese. A cladogênese é a barreira geográfica e a anagênese é o tempo geológico. A barreira geográfica, a cladogênese, impede que ocorra trânsito gênico entre os organismos das duas populações, e a anagênese é que durante esse tempo surgiu uma característica nesse aqui, tá? Que não mais tem como trazer para essa, porque não tem como entrar em reprodução, porque existe uma barreira geográfica, existe um processo de cladogênese. Beleza? Espero que tenham entendido isso aí. Cladogênese é a barreira geográfica que impede que essas populações se cruzem. E a anagênese é o quê? É uma característica que surge ao longo do tempo naquela população que faz ela ser diferente do que ela era antes. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho
Aqui eu tenho, tá, galera? Uma população de uma espécie X, ancestral. Ela veio aqui, uma representação já do cladograma. Veio nesse ponto aqui, houve uma cladogênese, houve uma barreira geográfica que deu origem a esse grupo aqui, ó, e a esse aqui. Nesse momento aqui, houve outro processo de cladogênese e deu origem a esse, e aqui a esse e esse. Ou seja, até aqui era uma espécie, até aqui era outra, aí daqui deu origem à espécie A, à espécie B. Aqui, esse grupo aqui deu origem à espécie C e à espécie D. Então, cada ponto, cada bifurcação dessa representa um momento que houve uma bifurcação, tá certo? Houve uma formação monofilética. Que é monofilética? Origem de dois seres a partir de um único ser. Tá certo? Que daqui a pouco nós voltamos a falar sobre isso. Beleza? E aqui, ó, a anagênese no ano do tempo geológico. Cladogramas, tá? Vamos trabalhar apenas com trabalhar com da forma. Vamos trabalhar apenas com a forma do enraizado, tá certo? E o interessante é que tem que definir a raiz, ou seja, onde o cladograma deve se ter início, tá? Tem várias formas de se ter isso. Primeiro, a gente pode analisar uma das formas, é analisar a antogenia, ou comparando os organismos que se pretende estudar, ou seja, os grupos internos, com outros grupos bem próximos ou aparentados, tá? Cuja cladogênese tenha sido anterior, ou seja, um grupo externo. Tá? A gente vai analisar o grupo externo, que é aparentado do grupo interno, que é do grupo atual. Tá? Então, para cada caráter, né, tem que ser destacado uma condição ancestral, uma condição primitiva, tá certo? A qual a condição derivada surgiu a partir dessa condição primitiva. Ou seja, a gente tem destacar, tá certo? Qual a característica surgiu de quem? Surgiu de quem? Então, a característica primitiva, tá? Quem é a característica primitiva e quem é a característica nova, ou seja, quem é a característica ancestral e quem é a apomorfia, tá? Somente as condições derivadas ou apomórficas são usadas para definir os grupamentos. E são aceitos somente grupos monofiléticos, como eu falei anteriormente, tá? Que é isso? Que são grupos monofiléticos? São aqueles que são formados, tá, por indivíduos ou por organismos que compartilham a mesma condição derivada de um ou mais caracteres e que descende de um ancestral comum exclusivo. Ou seja, tá? Ou seja, tem um ancestral, certo? Que eu vou explicar para vocês. A parte que compõe o cladograma, ele tem composto por raiz, ramo, nó e terminal. Tá? Os grupos de seres vivos compõem os terminais do cladograma. Agora, poxa, professor, mas não pode fazer um cladograma de uma espécie extinta? Sim. Se houve extinção, vai ter lá o símbolo de extinção. Tá? Os ramos são as linhas do cladograma. O nó é o ponto onde partem as ramificações, né? Representa o ancestral comum hipotético, tá, galera? Tá certo, galera? Os grupos acima de cada nó são monofiléticos. Cada nó simboliza um evento cladogenético, como eu falei anteriormente. Então, vamos para cá, para a figurinha. Então, aqui está um cladograma, que nós temos os terminais, os ramos, tá? Aqui nós temos o ramo X, o A, B, o C e o D, tá certo? Aqui está a base ou a raiz. Em cada ponto desse que ocorreu o evento de cladogênese, nós chamamos de nó. É nesse nó aqui onde ocorreu um evento que separou esses dois grupos. Separou. Quando separa, tá aqui, ó. Quando houve esse evento de cladogênese aqui, ó, deu origem ao grupo X e esse aqui, ó, que se bifurcou, deu origem ao grupo A e deu ao grupo esse aqui, ó. Esse aqui se bifurcou, deu origem ao grupo B,
e é esse aqui. Ó. Esse bifurcou deu origem ao C e ao D. Tá certo? Então, esses grupos X, A, B, C, D são os grupos atuais, tá certo? No caso, na representação. E sempre tem que ter o quê? A análise da anagênese. Então, a anagênese ela vai ter que estar, porque é ela que vai dizer que ao longo do tempo surgiu uma nova característica naquele grupo. E existe aqui uma dicotomia. O que é uma dicotomia? É quando vem um grupo, ele se divide e forma A e B. Isso aqui é um grupo monofilético. Nós definimos isso porque quando chegamos aqui, tem uma característica que deu origem a esse C aqui e que deu origem a esse aqui. Tá certo? Aqui já está definido aqui esse grupo. Aqui, quando falamos de politonia, é que tem uma característica que está para 4, 3 ou mais indivíduos, ou espécies, ou população, ou grupo. O que acontece? Quando isso aqui não está definido, nós chamamos de politomia. E esse grupo é chamado de parafilético e não é um grupo válido taxonomicamente. Então aqui tem que se fazer, analisar mais estudos, levantar mais hipóteses, até achar a verdadeira bifurcação, até achar a verdadeira dicotomia. Beleza? Aqui, ó. Aqui nós temos um grupo externo. Aqui tem um grupo externo, tá? O ramo Y, o ramo X, tá? Que é o grupo. Outra coisa, esse C e D, por compartilhar o mesmo nó, é chamado de grupo irmão. Professor, o grupo C e D é grupo irmão de B? É, porque eles compartilham o mesmo ancestral. Agora, B e D é grupo irmão? Não. B e C é grupo irmão? Não. C e D é grupo irmão porque compartilham o mesmo nó, o mesmo ancestral comum. B é grupo irmão de C e D? É, porque compartilha esse mesmo grupo aqui. Tá? Agora, B não é grupo irmão de C. Porque tem dois nós aqui. Ó. Beleza? Entenderam isso aí? Vamos lá. Aqui nós temos uma análise, tá? Uma tabela, onde tem um caráter de 5 caracteres, tá certo? Aqui eu tenho um grupo externo, que é a cor branca, tá certo? A cor branca, ela é a cor branca, que é um grupo que vai fazer com que seja um grupo externo, que tenha um parentesco com todo o grupo A, B, C e D. No grupo A surgiu ele tem uma característica que tem no B, no C e no D, tá? É uma característica que é compartilhada por todo o grupo. Então, esse caráter vermelho aqui, ó, por estar no A, B, C e D, é a característica que vai definir todo esse grupo aqui, como um grupo grande, tá? Aí o grupo B, C e D surgiu uma nova característica no B, no C e no D. Surgiu uma característica nova no C, que também tem no D. Surgiu uma característica que também tem no C e no D, mas tem uma característica que só tem no D. Então, como é que nós analisamos isso? Tá? Vamos lá. Aí nós usamos o princípio da parcimônia. Que é isso? Marcar o menor número possível de passos no cladograma. Características que ocorrem em um número maior de organismos são as primeiras a serem colocadas no cladograma, a partir da raiz, e assim sucessivamente. Tá? Aqui, a característica que está presente em todos são as primeiras que vão ser colocadas, tá certo? O princípio da parcimônia sugere que uma determinada característica derivada deve ter surgido uma única vez na evolução. Então, pelo princípio da parcimônia, uma característica só surge uma única vez, tá, na evolução. Não surge aleatoriamente, não. Tá? Por isso que a gente representa ela apenas uma vez no cladograma. Beleza? Então, olha aqui, tá vendo? Então, olha só. A característica do vermelhinho, galera, ó, vermelhinho está presente em A, B, C e D. Então, esse vermelhinho é a característica que vai determinar
vai estar presente em todos eles. Mas tem características que esse e esse tem que não tem em A, que é essa cor verde. Ó. O verde vai estar em B, vai estar em C e vai estar em D. Então, nós representamos nesse ponto aqui, tá, do cladograma. Tem essa cor aqui, ó, essas duas cores, o 3 e o 4, são características que nem tem em B e nem tem em A. Mas tem em C e tem em D. Ó. Tem C e D, C e D. Então, elas devem estar aqui, ó, representadas aqui no cladograma. Tá? E aí surge uma característica, essa aqui, que é a quinta característica, só que só tem no D. Então, o grupo D ele vai ter todas as características, tá certo? E sendo que uma característica que é exclusiva dele. O 4 e 3 são características exclusivas de C e D. O 2, característica que é exclusiva de B, C e D. E A, característica exclusiva de todos os eles, A, B, C e D. Beleza? Vamos usar o exemplo aqui, tá certo? Dos dinossauros, tá certo? Então, orifício do encaixe do osso do quadril. Galera, esse orifício, tá? Esse orifício aqui, ó. Esse orifício aqui, ó. É uma característica que está presente nos alossauros, estegossauros, parasaurolophus, paquicefalossauros e triceratops. Então, está nos 5. Tá? Então, a característica que vai determinar o grupo. Qual é a característica? O orifício no osso do quadril. Processo posterior do pubis, que é esse ossinho aqui, ó. Tá? Esse ossinho aqui. Está ausente em alossauro, mas está presente nos outros 4. Esmalte em camadas desiguais no dente. Nos 2 primeiros está ausente, mas está presente nos 3 últimos. Expansão da base no crânio, tá? A base do crânio expandida, só tem que estar presente nos 2 últimos, tá? E a presença de chifre, de 3 chifres, só está presente no Triceratops. Então, veja aqui como é que vai ficar esse cladograma aqui, ó, galera. Ó como é que fica o cladograma, tá? O buraquinho no quadril é uma característica que está nos 5 indivíduos, 5 grupos, tá? A presença, expansão do pubis, só está nisso aqui, ó. É uma característica que já, se ele está marcado aqui, se ele está aqui, ele deve estar presente nos todos os acima do cladograma. Só que, por exemplo, dente com mais de 2 camadas de esmalte, só vai ter do Parasaurolophus para em diante. Então, nesses 3 últimos. Então, essa característica do dente não está nos 2 primeiros. Com relação ao crânio, só vai ter os 2 últimos. O chifre, tá? 3 chifres, só está na presença dos Triceratops. Então, Paquicefalossauros e Triceratops são grupo irmãos, porque compartilham o quê? O mesmo ancestral, o mesmo nome. Beleza? Aí nós vamos ter o conceito de espécie. O conceito biológico, né, que é organismo capaz de se reproduzir da origem a descendentes férteis. Esse conceito foi que a gente falou na aula passada e que tem a problemática dos híbridos, né, que aí a gente, lembrando que os híbridos são seres totalmente diferentes, oriundos do cruzamento de 2 espécies distintas. E o conceito filogenético, que é o conceito de espécie que a gente usa hoje, tá? É o correto, que é população ou grupo de populações definidas por uma ou mais condições derivadas ou apomorfias. Tá bom, galera? Então, esses são os 2 conceitos, tá? Um beijo, né, de tio fofo, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? E dúvidas, o WhatsApp ou as aulas, tá? De plantões nas quarta-feiras.